Então, beleza, gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando de um autor que eu gosto bastante, né? Que eu ainda preciso ler mais ainda dele, porque ele escreveu bastante. Então, vou compartilhar uma tela aqui com vocês, um PowerPoint. Aparecendo, né? Sim. Então, é isso a temática, né? Michael Polanyi e os aspectos da fé na ciência e na tecnologia. A gente vai ver um pouquinho, eu vou introduzir esse autor, né? Mostrar alguns pontos dele, algumas questões. Essa questão de fé, assim, não é fé só religiosa, né? Dentro da filosofia a gente tem crenças, né? Existem crenças, todas as pessoas têm crenças. Então, é isso que é nesse sentido que eu vou estar falando, né? Mas a gente vai ficando mais claro aí à medida que eu for apresentando as ideias dele. Então eu vou apresentar mesmo quem que foi Polanyi, né? Qual que são as obras dele, aí as ideias deles principais. Teve um texto, né? Aí que eu acho que o Cláudio mandou para vocês. Esse texto é bem interessante, que é introdutório das ideias dele. Ele não é um autor muito conhecido no Brasil, né? Na verdade, a gente tem só um livro traduzido dele para o português aqui, né? Para o Brasil, porque tem livros em português de Portugal, mas para o Brasil mesmo só temos esse livro aqui, que se chama A Lógica da Liberdade. É um livro bem interessante, mas é o único que a gente tem, infelizmente. Ele tem textos muito interessantes, vale muito a pena conhecer ele, né? E talvez a gente possa resgatá-lo, assim, né? Até para pensar algumas questões de ciência, de tecnologia. Minha área é muito mais filosofia da tecnologia, né? História da tecnologia, mas eu também acabo dando aula sobre filosofia da ciência, então também me interessa, e ele era muito mais um filósofo da ciência, né? O Michael Pollan. Ele se tornou, mas a gente vai ver isso. Então, quem foi, né? Michael Polanyi. Então, ele nasceu ali em 1891, físico-químico, e mais tarde, só que ele foi para essa área da filosofia da ciência. Nasceu em Budapeste, família judia, né, e doutorou-se em 1916. Quando você procura Polanyi, o nome Polanyi, aparece o nome do irmão. Normal, é mais fácil você encontrar o nome do irmão dele, né, o Karl Polanyi, que é mais conhecido. Inclusive, eu conhecia antes o Karl Polanyi, porque ele é da área da economia, mas muito conhecido dentro da história também. A gente usava bastante ele. Então, para a história econômica, né? E principalmente século XIX e tal, então acabavam sendo ficou mais famoso, assim, mais conhecido, né? Mas esses dois irmãos, então, judeus aí, que acabaram tendo que fugir, né, ali da região onde eles estavam, né, mesmo, né? Os dois acabaram indo para Berlim, para a Alemanha, e depois tendo que acabar fugindo quando começa a perseguição aos judeus, né, sob Hitler. Então, em 1933 ele teve que fugir, foi para no caminho, né, ele ia para a Inglaterra, mas no caminho ele passou na União Soviética, em 1935, e foi lá que começou o interesse dele em filosofia. Então, já começou ali, ele já tem alguns textos sobre filosofia, você acaba encontrando, apesar dele ainda ter continuado na área dele, né? Mesmo quando ele foi para a Universidade de Manchester, que foi a universidade que ele ficou durante muito tempo na vida dele. No início ele era ainda físico-químico, né? Ensinava sobre isso. Inclusive ele teve alguns orientandos que, um orientando, eu não lembro bem o nome agora, mas que foi prêmio Nobel. Ele mesmo falaram que se ele tivesse continuado, ele provavelmente ganharia um prêmio Nobel no que ele pesquisava, né? Cristolografia, se não me engano, estudo dos cristais, tal, uma coisa assim. Mas ele acabou indo mais para a filosofia. E aí, lá, quando ele estava na União Soviética, né, ele viu que a ciência podia ser corrompida por causa de uma ideologia. Né? Então, ele começou a perceber que ele sempre, como alguém de exatas, ele acreditava, não, a ciência é exata, né? É 1 mais 1 igual a 2, não tem questionamentos. E ele começou a ver que não era bem assim, né? A ciência não era tão objetiva como se imaginava. Então lá ele conviveu com um caso
bastante famoso dentro da biologia, né, o caso Vavilov na genética. Esse Vavilov, ele foi atacado por Lysenko, que na verdade ele era um camponês, se tornou experimentador, não tinha graduação, não tinha formação superior, mas ele foi ascendendo, esse Lysenko, né, foi ascendendo dentro do Partido Comunista, e ele implementou um programa de biologia lamarckiana na agricultura, né, porque, segundo ele, as ideias, né, de Mendel estavam equivocadas, porque não casavam bem com o marxismo. Então, ele começou bem a aplicar aí essa biologia lamarckiana na agricultura, acabou não dando muito certo mesmo, não, meio que o projeto não foi para frente, porque não fazia sentido ali, já era uma ideia meio ultrapassada, né, que já tinha sido desprovado, e ele continuou aplicando isso, e perseguiu, então, pessoas como, né, o Vavilov aí, que eram, então, que apresentavam outras ideias, né? Então, a moderna teoria genética, que estava já mudando no comecinho do século XX, aí, né, na década de 1930, começou a ser 1920, 1930, então, ignorava, digamos assim, né, foram criticados por ignorar os princípios marxinianos de unidade entre teoria e prática, né, que foi isso que muitos autores colocavam na União Soviética, e o Vavilov acabou sendo preso e sentenciado à morte. Então, aí isso chocou bastante, né, o Polanyi, que ficou até surpreso como não tinha defesa, né, por parte dos outros cientistas. Ele viu mesmo na Inglaterra, depois quando ele chegou, não tinham pessoas que criticaram esse tipo de coisa, né, de simplesmente caçar alguém que pensava diferente, e via como que a ciência foi sendo conduzida por causa de uma ideologia. Então ele voltou e começou a lutar para tentar, né, deixar a ciência como que podia purificar, digamos assim, a ciência, né? Claro que nunca seria perfeita, né, porque é um empreendimento humano, mas você conseguia purificar, conseguiria purificar com uma boa filosofia. Então ele pensava, a maneira boa de eu conseguir uma boa ciência, né? A maneira de eu conseguir uma boa ciência é através de uma boa filosofia. Eu tinha que pensar filosoficamente a ciência também, né? Então, ele começou a pensar isso. Então, quando ele volta para a Inglaterra, né, que ele vai se estabelecer, ele vai paulatinamente largando as exatas e foi indo para a filosofia. Inclusive, ele, lá em Manchester, criaram uma cadeira específica para ele, né, para ele ensinar, então, sobre filosofia da ciência. Né, para ver, ele já era uma pessoa de bastante influência, né, e aí ele começou a estudar já na década de 30, finalzinho da década de 1930 em diante, ele começou a apesar ainda continuar orientando alguns alunos, né, em físico-química, mas ele foi indo para a filosofia. E aí uma das ideias mais famosas dele, né, que inclusive está lá, né, nesse texto aí que o Cláudio selecionou, né, que é a ideia mais básica dele, que é uma ideia muito interessante. Então ele vê assim que, na verdade, o que a gente fala que a ciência é uma coisa assim que você chega lá no laboratório e você, pesquisando, né, você vai chegar numa resposta. Qualquer pessoa que entrasse naquele laboratório e pesquisasse, ele ia chegar naquela mesma conclusão, né, todas as pessoas. Então, a ciência é uma coisa extremamente exata, né, e qualquer pessoa podia chegar nos mesmos resultados. Ele fala assim, na verdade, para fazer na verdade, em várias áreas, não só na ciência, como no nosso dia a dia, é importante a ideia de conhecimento tácito. Isso foi um dos pontos centrais dele, que ele exemplifica com coisas, né, do cotidiano, banais, mas que tem impactos profundos dentro da ciência. Né? E as pessoas pensavam que é uma coisa que não era importante, porque não é uma coisa exata, nessa ideia do conhecimento tácito. Eu vou explicando. Essa frase que ficou bem famosa, né, dele. Nós conhecemos mais do que podemos dizer. Então, quer dizer, a pessoa que é um virtuose, um ótimo, um genial, né, no que faz, tem coisas que ele não consegue explicar. Né? Ele não consegue dizer como que às vezes ele teve aquela ideia. Claro, né? Por exemplo,
um Einstein, né, que teve, que chegou, né, por exemplo, na fórmula, né, da relatividade geral, claro que ele vai lá, senta, explica e mostra, demonstra, né, essa fórmula, como ele chegou. Mas muitas vezes tem uns insights que ele não sabe como que ele chega naquilo, né? Como que ele selecionou aquele caminho, como que ele escolheu um caminho específico para seguir para chegar naquela conclusão, né? Como a gente fala às vezes, né? Alguns mitos na ciência, né? Por exemplo, do Isaac Newton, né? Da maçã na cabeça e tal, né? Que é um mito, né? Não é histórico, não é de verdade isso, mas a gente tem uma questão com insights, né? Dentro da ciência. Mesmo nós, né, podemos ter pequenos insights e tal, ou podemos ter até grandes insights, mas a gente às vezes não consegue explicar. Por quê? Porque tem coisas que dependem muito do nosso conhecimento, de a gente ficar em cima daquela coisa, estudando, e de repente a gente vê padrões que ninguém mais conseguia ver, né? Eu vou exemplificar, ele mesmo, o próprio Polanyi exemplifica de uma maneira, né, bem simples. Outros autores vieram exemplificar dessa forma, que é a ideia de fazer pão. Então, por exemplo, o padeiro, né, um mestre padeiro, ele sabe ali, né, ele ficou muito tempo fazendo pão, então ele sabe, às vezes ele sente a massa, né, ele sente, ele não precisa seguir uma receita a mais, né, mas ele chega ali, ele já tem aquela receita na cabeça, então ele vai sentindo a massa, a textura da massa, conforme ele vai amassando. Não, ele pensa, agora eu preciso pôr um pouquinho mais de água, preciso pôr um pouquinho mais de leite, preciso mais um pouquinho de sal, né, ou menos sal. Então ele vai fazendo e ele vai, conforme, né, ele vai sentindo ali, não tem uma coisa exata, né, e tal, e sai, né, bons pães e tal. Aí, quando você, aí dois autores fizeram um exemplo disso para mostrar como tem coisas que você não consegue explicar. Então, o mestre padeiro, ele pode te ensinar a fazer, né, um pão, mas tem alguns segredos que ele não consegue te passar. Você precisa treinar, não é assim, o padeiro, o melhor, né, padeiro do mundo, ele chega ali e te explica exatamente como fazer, e você não vai, o seu primeiro pão não vai ser um pão excelente, né? Você vai ter que fazer várias vezes, várias e várias vezes. Então, por quê? Porque tem algumas coisas que ele não sabe explicar, o padeiro não consegue explicar, porque é uma coisa assim, tácito dele, é uma coisa que ele sabe porque ele fez durante muito tempo, né? Ele se acostumou pela experiência. E dois autores, na verdade tá nesse livro, eu acho bem legal, esse livro são dois autores aqui que são estudiosos da obra do Polanyi, né, e aplicam para coisas mais atuais, inclusive para inteligência artificial, que na verdade o Polanyi já começou a criticar a inteligência artificial no comecinho. Então Manchester, né, a Universidade de Manchester, onde ele dava aula, era a mesma universidade onde estava o Alan Turing, né, que foi um dos primeiros a falar sobre inteligência artificial. E eles se encontravam, eles eram na mesma época, né, contemporâneos ali, na mesma universidade, e eles trocavam ideias e conversavam, e o Polanyi já falava críticas, né, a ideia de inteligência artificial, né? E os autores, principalmente o Harry Collins aqui, né, que é um dos autores que mais acabou estudando sobre isso, ele fala sobre isso. E eles vão fazer um teste, inclusive junto com um brasileiro, bem legal, com o Rodrigo Ribeiro, que é um professor acho que ele é do Rio de Janeiro, né? Não, da UFMG, se não me engano. E eles vão fazer assim, escrevem sobre essa experiência, eles vão fazer um pão numa máquina de fazer pão, eles nunca tinham feito, então eles vão ver se realmente o que envolve, que tipo de conhecimento envolve para fazer um pão. E eles falam, realmente, precisa de, mesmo para você fazer um pão na máquina de pão, você precisa ter muito conhecimento tácito, você precisa ter algumas coisas assim. Mesmo assim, o pão não fica bom. É sempre um pão, né, padrão. Né? E muito diferente quando você vai aprendendo, né, fazendo e vai virando. E eu mesmo, depois de ler, me empolguei com essa ideia de fazer pão, nunca tinha feito pão na minha vida e aprendi a fazer pão. E realmente, né, eu fui vendo como eu fui desenvolvendo coisas, e eu posso explicar, posso ensinar, né, para outras pessoas, mas tem algumas coisas que é muito assim, aquela coisa do olho, né, que a gente fala. Outra coisa que é um exemplo bem forte também é a questão da bicicleta, de andar de bicicleta.
a gente não, às vezes, toma como uma coisa assim gratuita, né? Tranquilo andar de bicicleta, mas é uma das atividades mais complexas que tem, que o ser humano faz, tanto que um robô não consegue fazer, né? Uma inteligência artificial não consegue fazer. Eles até conseguiram fazer um robô lá, só que consegue se equilibrar numa bicicleta, mas aí ele é questão de alguns. Eu esqueci o termo que tem, né? Algumas. Uns, fugiu o termo, mas é umas coisas que fazem equilibrar, né? Que vai olhando e vai vários vários sensores que fazem ele se equilibrar. Mas quando você coloca esse robô que consegue andar de bicicleta numa coisa sem obstáculo nenhum, ele coloca esse robô, essa inteligência artificial, esse robô movimentado por inteligência artificial, numa rua com um trânsito real, ele não consegue, simplesmente, né? Porque é aquela coisa, você está andando de bicicleta e aí você vê a intenção do pedestre, né? Se ele vai ou não, e aí você para, você vai, faz algumas coisas, desvia de alguma coisa, então é muito complexo. Tanto que a gente não vai pedir para alguém explicar como que é andar de bicicleta. Explica para mim, eu nunca andei, me explica aí, né? Fala para mim que eu vou pegar aqui, depois da sua explicação, eu vou sair andando de bicicleta. Não dá, né? Eu ensinei meus 2 filhos a andar de bicicleta. Eu não conseguia explicar para eles, né? Eu chegava lá, ia falando, nossa, tem que ir equilibrando, ia segurando ali no banco atrás deles, né? E ia até, né, que eles iam entendendo como que eles precisavam se equilibrar, mas não tinha como eu explicar para eles totalmente. Então eu conseguia andar perfeitamente, mas quando eu ia explicar, não consigo explicar. Então é isso que é a ideia do conhecimento tácito e que está muito presente na ciência, na tecnologia, né, nas soluções tecnológicas. Às vezes os engenheiros eles vão lá e chegam num caminho, mas eles, né, como que eu cheguei? Como é que eu cheguei nesse caminho? Como é que eu tive esse insight para resolver esse problema? Né? É a ideia do conhecimento tácito que você vai adquirindo conforme a experiência. Por isso que a gente vê prêmios Nobel. Não tem prêmio Nobel novo, né? O cara tem 20, 30 anos, né? Sempre são pessoas mais velhas, porque eles demoraram um tempão, né, acumulando conhecimento para fazer uma descoberta, para entender aquele campo e fazer uma descoberta. Impressionante. Então, então ele tem vários livros, né, o Polanyi, mas o principal livro, digamos assim, a obra máxima dele é esse livro, Personal Knowledge. Tem uma tradução da português e Portugal, né, conhecimento pessoal, que ele reúne todas essas ideias. Né? Então, ele vai falar sobre como é importante o conhecimento pessoal, né, sendo que o conhecimento tácito faz parte, né? São vários aspectos que fazem parte desse conhecimento pessoal, que é muito importante na ciência. E que outras filosofias da ciência não levam em consideração, ou mesmo cientistas não levam em consideração, porque eles falam que é exato, é objetivo. Né? E você vai ver que não, tem muita participação pessoal, tem muitos elementos que não são objetivos dentro das descobertas científicas. Então, o método científico não é neutro. Tem uma série de crenças, uma série de apostas que se fazem que vão ser levadas em consideração. E aí algumas se provam boas e outras não. Outras são descartadas. Né? Então, lá, a mesma ideia da falseabilidade, né, do Popper, né, que você vai, de repente, você chega e falseia uma teoria e, né, descarta e vai para outra teoria. Então, o Polanyi vai dizer que todo conhecimento está baseado em compromissos por parte do cientista. Ele toma compromisso. Ele viu de maneira assim escandalosa, né, na União Soviética, lá que, com uma ideia de planificação da ciência, expulsava qualquer um que fosse contrário. Né? Mas isso é mesmo em um país mais democrático, mesmo, né, acontecia. Ele via acontecer na Inglaterra mesmo dele, né, que ele acabou assumindo como sua pátria depois, né? Então ele falava que um pesquisador ele não está separado do universo, mas participa pessoalmente dele. Assim, as nossas habilidades intelectuais são motivadas por compromissos e paixões que motivam a descoberta. O cientista é um apaixonado, né, que se empolga com aquele tema, que leva aquele tema e ele fala, esse tema é importante, né, de ser pesquisado para mim, né? Eu acho que isso vai trazer uma grande contribuição, mas tem o interesse dele, e isso é extremamente
fundamental e é uma parte não objetiva da ciência. Então, na visão do Polanyi, um grande cientista escolhe questões significantes que levarão a uma resolução bem-sucedida. Muitas vezes ele faz essas escolhas de maneira inconsciente. Né? O próprio Einstein, ele conta que ele tinha insights porque ele andou no elevador, ele percebeu, né? Então, algumas pessoas até falam, se ele não tivesse elevadores, será que ele teria chegado na teoria da relatividade, né? Então, enfim, ele tinha várias ideias que ele teve, né? Que ele visualizou quando ele via a questão do trem, né? Quando você fala e o som, né? Se tem toda a propagação. Então, ele teve vários, até teve sonho, tem um relato, tem uma biografia que eu li de um autor chamado Walter Isaacson, que fez do Einstein, que ele mostra isso, né? Que o próprio Einstein escreveu isso, comentou, né? Que às vezes ele teve um sonho, né? Lá, sei lá, com alguma coisa, e aquilo deu insights para ele ir caminhar numa direção. Né? Claro que no fim se mostrou exato, né? Aquela forma, aquelas fórmulas e tal, aquelas ideias dele, você podia ir, e qualquer um outro autor, né? Podia pegar outro cientista, provar e realmente fazer sentido, mas para ele chegar lá, teve muita participação aí dessa questão tácita. Né? Então, um autor explica aí, ó, essa é a participação, deixa eu deixar aqui, que é essa retirada do próprio livro, tá? Essa é a participação pessoal do conhecedor em todos os atos do entendimento. Mas isso não torna nosso entendimento subjetivo. Isso é muito importante, porque alguns autores, filósofos da ciência, foram falar, mesmo na época do Polanyi, foram falar sobre essas coisas, que tem essa parte não objetiva da ciência, e caminharam um pouco para o subjetivismo, né, que é o caso do... nossa, estava tentando lembrar agora, não é o Popper, Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn, inclusive, ele escreve depois, né, que ele se inspirou no Polanyi, apesar dele não citar o Polanyi diretamente, depois ele fala mais tarde que ele teve muitas influências do Polanyi. Mas o Kuhn, por exemplo, até alguns cientistas, por exemplo, físicos, eles não gostam muito do Kuhn, porque coloca um caráter, às vezes, muito subjetivo na pesquisa científica, demais até. Né? Então teve ele, mas ele não foi, né, tão longe assim, né? Teve outros que foram extremos. Feyerabend, por exemplo, que é um filósofo da ciência bem famoso, aí ele já foi, né, para o outro lado. Bruno Latour, que é um cara que também é mais conhecido hoje em dia, né, foi para o lado bem relativista da ciência. Então, né, tudo é relativo mesmo. Né? Então, o Polanyi vai falar, não quer dizer que seja subjetivo. A gente vai chegar no resultado, outras pessoas podem chegar naquele mesmo resultado, naquela mesma conclusão, mas chegar lá nele são os caminhos diferentes que são tomados. Né? Então ele fala, continuando, compreensão não é nem um ato arbitrário, nem uma experiência passiva, mas um ato responsável, reivindicando validade universal. Esse conhecer é de fato objetivo, no sentido de obedecer, de estabelecer contato com uma realidade oculta, um contato que é definido como a condição para antecipar uma gama indeterminada de verdadeiras implicações ainda desconhecidas e talvez ainda inconcebíveis. Parece razoável descrever essa fusão do pessoal e do objetivo como conhecimento pessoal. Então, existe uma realidade. Então, alguns autores vão falar que o Polanyi é um realista crítico. Por quê? Porque existe uma realidade que está oculta, que eu não tenho total acesso, mas eu vou tentar entender ela. Né? E eu vou descobrindo parcelas dessa realidade. Eu nunca vou ter acesso total à realidade. Tá? Tem alguns filósofos da ciência que vão falar, não, a gente tem, ou mesmo cientistas, né? Nós temos total controle da natureza, a gente pode entender tudo que tem para entender da natureza. Então você vê alguns físicos, né, que eles falam, não, a física consegue explicar todas as coisas e tal, né? E aí o Polanyi vai falar, não, calma, a gente consegue entender muita coisa da natureza, como o funcionamento, né, da realidade, mas tem algumas coisas que a gente nunca vai ter acesso total. Mas a gente vai sempre se aproximando. Por isso que ele é chamado, e tem todo um movimento chamado realismo crítico. Né? Tem um movimento que é chamado realismo ingênuo, né, que é falar assim, não, a ciência pode explicar todas as coisas, e tem o outro lado que é irrealismo, né, que é assim, é tudo
tudo uma coisa da nossa cabeça, né? Tudo uma simulação, etc. Né? Essas coisas aí meio Matrix, né? Então, essa ideia do conhecimento pessoal, essa autora é uma das maiores estudiosas do Polanyi, Mary Jo Lee. Ela fala assim, explicando um pouquinho, né? Então, o Polanyi se baseou no que chamou de conhecimento pessoal ao enfatizar o compromisso pessoal, a paixão e a fé na experiência da vocação científica. Ele insistiu no que chamou de natureza fiduciária, esse termo de fé, né? Da busca do cientista pela verdade. Então, quer dizer, tem uma fé, muitas vezes, o cientista coloca uma fé, né, que ele vai alcançar, que tem as respostas, que a gente vai descobrir essas questões, tudo que é para ser descoberto. Nem sempre acaba trabalhando com uma questão, uma parte de crença. Né? Sem fé é uma verdade transcendente, que existe uma verdade, né? A ciência não pode ser feita na visão do Polanyi. Uma concepção, observado, esse aqui é observado num outro autor lá, que é o Bernal, que era um autor que convivia e trocava cartas com o Polanyi, que era um cara extremamente confiante no progresso científico, ele era biólogo, né? E para ele, então, a ciência podia explicar tudo, para esse Bernal. Então, o Polanyi já era crítico e falava assim, não, cuidado, né, com isso, com essa visão. O Bernal, inclusive, era um defensor da ciência russa, da ciência soviética, inclusive o Polanyi falava assim, como que você continuou defendendo, né, a União Soviética com essas coisas horríveis que acontecem lá, né, por cassação da censura dos cientistas, mas o Bernal continuou, né, apoiando e inclusive ele trazia esses projetos para a Inglaterra, né, porque ele era inglês também. Então ele falava, né, isso aqui tem uma questão de motivação, né, dos cientistas para essa atividade intelectual que tem dimensões éticas e políticas, né, influências éticas e políticas, né, que se debatiam, principalmente nessa época, já no período entre guerras, mas ficou muito mais forte depois, né, da Segunda Guerra. Então, alguns pontos que são normalmente deixados de lado para entender a dispersão do conhecimento científico. Como é que se dá esse conhecimento científico, né? Como é que se dispersa e tal, e como que o Polanyi fala nessa obra. Né? Então, por exemplo, a divulgação científica, às vezes não é levado tanto em consideração pelos cientistas, a questão da comunidade, convivialidade, a questão da mentoria, vou falar um pouquinho brevemente sobre cada um, a questão de práticas incorporadas. São itens, assim, bem importantes, e normalmente você não encontra dos cientistas dizendo, cientistas das hard sciences, né, das ciências mais duras, falando sobre isso, né, falando que isso aqui é uma parte importante da ciência. Né? Mesmo na maioria de vários filósofos. Aí o Polanyi vem e traz essas questões e fala, esses elementos também são extremamente importantes no desenvolvimento da ciência. Como? Vamos lá. Por exemplo, divulgação científica é questão de paixões intelectuais, né, de mostrar que aquilo é apaixonante. A gente vê, às vezes, canais, né, de divulgação científica, hoje em dia, né, você tem aí no YouTube, por exemplo, né, você vê, às vezes, apresentado de uma maneira que cativa as pessoas, né, e a gente vê, assim, a gente tem muito pouca divulgação no Brasil, científica, né? Você vê, às vezes, lá, pessoas que ficam extremamente famosas, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, por exemplo, lá o Sagan, com Cosmos, Stephen Hawking, né, que tem até filme, pensa, tem um filme de um cientista físico de uma área extremamente, né, física, acho que é física não sei se é física de partículas, física teórica, né, que é extremamente difícil, pesada, né, um cara que, assim, a vida dele não era tão empolgante, faz um filme dele para ver como, né, a divulgação científica ali dele, mostrando paixão e tal, foi interessante, né, muitas pessoas, né, vêm e acham legal e gostam, né? Então, isso é extremamente importante para o desenvolvimento da ciência, né? Você vai atraindo mais pessoas. Outra, a questão da convivialidade. Eu coloquei essa imagem aí do filme lá do Hobbit, né? Mas é que, assim, não sei, vocês, né, já devem ter ido em eventos acadêmicos, né? E é muito interessante a parte de conviver com seus pares, né? Agora a gente está aí 1 ano e meio, quase 2 anos, né, sem poder ir em eventos pessoais, né, e a gente vê como isso é sofrido, né, a gente fica distante e tal, e quando a gente ia no evento presencial, parecia que rolava até mais, você tinha muito mais insights. Eu sei quando eu voltava do evento,
eu voltava assim cheio de ideias, né? Até de conversas que se tinha nos corredores e tal, né? Eu tenho aqui uma foto de um evento que eu fui, dos últimos eventos que eu fui internacional, que foi lá no Canadá, esse aqui, e a gente foi falar sobre Jacques Ellul. Vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar sobre, é um sociólogo da tecnologia, e era muito interessante porque a gente se encontrava e eles fizeram de propósito esse tempo de convivência na mesa ali, que não era tão formal, né? E aí a gente conversava, trocava ideias, e um falava do trabalho do outro e tal. Então, o Polanyi vai falar isso que é importante, e o Harry Collins, depois eu vou mostrar mais livros dele, falavam com a importância dessa convivialidade, inclusive olhando para a história, tá, da ciência, como é importante na formulação de novas teorias. Isaac, por exemplo, lá, por que teve uma revolução científica na Inglaterra? Porque eles investiam em educação, universidades, tinha a Royal Society, né, que era lá onde o Newton ia também com outros, né, e trocava ideias, inclusive tinha outros personagens famosos na época, né, e tal. Então, cientistas trocavam muitas ideias, e a gente vê isso, né, o próprio Einstein também, inclusive tem uma carta que tem nesse livro do Polanyi, tem uma nota de rodapé que o Polanyi mandou uma carta para o Einstein e perguntando uma questão lá. É bem interessante. Mandou uma carta para o Einstein, né? E falou: eu tenho uma dúvida sobre essa questão, tal. E aí ele coloca na nota de rodapé. Então isso é muito comum, muito forte. E a gente às vezes tem uma dificuldade no Brasil, porque às vezes a gente fica muito restrito nas nossas áreas, né? Então lá nas universidades europeias, mesmo nas universidades norte-americanas, tem uma troca muito forte entre outras disciplinas. Então as pessoas conversam, o cara da física conversa com um filósofo, então tem uma troca muito grande e isso acaba gerando aperfeiçoamento das ideias, né? Porque você chega lá, apresenta uma ideia, vem uma pessoa que critica você, peraí, eu preciso fortalecer essa ideia, né? Preciso melhorar meus argumentos, preciso ver o que está errado nessas ideias. Então isso é fundamental para o desenvolvimento da ciência. Outra coisa é a mentoria, né? Coloquei a imagem lá, né, do filme Karate Kid, né, que tem lá o Mestre Miyagi ensinando, né, faz assim. Então tem esse caminho, né, que a gente orienta lá, né, TCC, depois, né, vai orientando os alunos, tá, ao longo da vida, ver como é extremamente importante isso, né, esse papel, que também às vezes é relevado entre os grandes cientistas, mas você vê que é normal, muitos, né, os grandes cientistas tiveram mestres muito importantes e também deixaram, né, herdeiros intelectuais aí depois. Então, também isso é muito fundamental. E a questão da corporalidade, né, da presença corporal. A gente está num momento onde a gente está fazendo as aulas, tudo online, aí a gente vê a dificuldade que a gente tem, professores e alunos, de interagir, né? Porque quando você está presencial, você vê a reação das pessoas de uma forma melhor, a forma como, né, a linguagem corporal, ali como que a pessoa está se expressando, né? Então, isso, até mesmo dentro das descobertas científicas, para aperfeiçoar, é extremamente importante. Aqui tem, então, um dos encontros aí raros, né, que aconteceu, que você tem muitos famosos cientistas aí, né? Você tem aí, inclusive, Madame Curie, né? Tá ali, entre Einstein e tal, entre tantos cientistas, então, se encontrava, viam, isso era extremamente importante, né? E não é relegado, apesar das pessoas às vezes não se tocarem que é tão importante isso, não é relegado porque continua acontecendo, claro que a gente parou agora 2 anos, né? Mas continua acontecendo eventos, né? Nunca deixou. Se a ciência fosse simplesmente nessa coisa de você entrar no laboratório, descobrir uma coisa e pronto, né? A gente não teria tantos eventos, né? Então a gente vê a necessidade disso, né? Trocas de ideias, mentoria, essa questão da participação com o corpo, né? Estando ali é extremamente importante. Então muitos autores vão falando isso. O Polanyi falava isso e outros autores vão mostrando como o Harry Collins, que é um dos grandes estudiosos, inclusive ele vai aplicar isso para a inteligência artificial. Então, a gente pode ir, né, para a questão da inteligência artificial. Brevemente, só para a gente ver como essas ideias tiveram impacto. Por quê?
Pode uma inteligência... Esse é um dos grandes debates, né? Será que a inteligência artificial pode ter conhecimento de verdade? E aí o Harry Collins, ele tem esse livro que se chama Artificial Intelligence, inteligência artificcional, seria assim, né? Que ele vai dizer que, na verdade, as inteligências artificiais não vão superar a inteligência humana e eles não têm como ter uma inteligência humana por essa série de questões. Questão do corpo, claro, daí ele explica tudo isso, né? Alguns elementos. Ele vai falar, ó, tem um capítulo específico que fala assim, como os humanos aprendem o que os computadores não podem aprender. Então, ele vai falando sobre as interações humanas, ele fala alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, confiança que se estabelece entre grupos humanos, outra coisa de expertise ali, né? Confiança vem com virtuosidade técnica e um claro comprometimento, né? Então, você fala assim, não, aquele cara é um expert no campo, né? Então, como que você diz aquilo? Ele trabalhou naquilo, estudou aquilo, analisou aquilo. A fluência prática linguística, isso é um grande empecilho para a inteligência artificial. Opa, o Igor abriu aí o microfone. Desculpa, gente. Sem problema. Essa questão linguística, compreensão cultural técnica adquirida através de comprometimento ativo com a conversação, da mesma maneira que qualquer habilidade. Então, o Polanyi fala isso, e aí o Harry Collins vai trazer isso para a inteligência artificial, que assim, a questão da linguagem, a gente vê muito isso, tem muita dificuldade com os tradutores, né, o Google Tradutor, por exemplo, que a linguagem é tão dinâmica, muda tão rápida, né, e é usado por uma série, por exemplo, se eu usar ironia, né, o computador não entende. Alexa, né, hoje tem nas casas, Alexa, você fala para Alexa, né, ela não entende ironia. Né? A inteligência artificial não entende ironia. Às vezes você fala uma palavra, modifica um pouquinho, né? E a inteligência artificial não consegue entender. Então, a linguagem é fundamental. E essa linguagem ainda, né, estabelecida na conversação, que você vai conversando, você vai estabelecendo redes, né, e também nexos de interpretação, porque às vezes tem um conceito diferente ali que a pessoa entende, então você vai afunilando o que a pessoa quer dizer. A gente sabe, né, a área, não sei qual que é a área de vocês, né, mas você sabe que tanto nas áreas de humanas, inclusive nas áreas de ciências sociais, ciências exatas, né, tem toda uma questão sobre as palavras, né, os termos e tal que são usados, que a gente sabe, né, tipo, o termo relatividade, né, isso é relativo, por exemplo, tem um peso muito diferente nas ciências humanas do que nas ciências exatas. Né? Não quer dizer a mesma coisa. Em ciências exatas, não é essa coisa que a gente acaba tendo nas ciências humanas. Né? Tudo é relativo e tal, né? Porque não é bem isso. Né? Tá dizendo, então, para tudo isso precisa ser aperfeiçoado, né? E isso é muito importante na filosofia da ciência, e é discutido, é nessa coisa do relacionamento, né? Ali que é pessoal e tal que acontece. Então, contiguidade, quer dizer, proximidade social, isso apesar de que a gente está vivendo um tempo de distanciamento social, a gente vê como é um problema muito forte isso. Então, o Harry Collins vai falar que encontros face a face são considerados vitais aos seres humanos e é importante para o desenvolvimento da ciência e a inteligência artificial. Para ela não importa, né? Tipo, ela está ali presente face a face, né? Não importa, porque ela não tem essa questão corporal. Então, ela não vai, até ele fala que ela não vai fazer uma coisa criativa, realmente criativa. Tudo que a inteligência artificial faz, na verdade, é aplicar uma série de dados, né, do banco de dados que ela tem, que foi alimentado, e ela faz. Então, às vezes as pessoas falam, a inteligência artificial pintou uma tela, ou terminou, né, finalizou a 9ª Sinfonia do Beethoven. Ela finalizou como? Ela pegou, analisou todas as sinfonias, todas as composições do Beethoven e entendeu como que ele poderia acabar. Então, é basicamente uma questão matemática. Não tem nada de criativo aí. Não foi uma coisa assim, não, criou do nada, né? Realmente. Não é. Né? E muitos autores, tem alguns autores que vão falar, não, isso é uma opinião que eu concordo, né? Que eu vou para esse lado, mas tem muitos autores que discordam, falam que não, a inteligência artificial vai ultrapassar a inteligência humana, tem outro lado aí que, se alguém tiver interesse também, eu posso indicar
também nessa linha, né? Livros, bibliografia e tal, né? Apesar de que eu não concordo, né? Eu acho que realmente não tem. E essa questão, né, das questões corporais é extremamente importante. Então, se você está falando, né, um sorriso, né, um cruzar do braço, né, a pessoa se cruza e fecha a cara. A gente sabe bem disso, né? A gente dá aula, de repente a gente está dando aula, né, e o aluno está explicando alguma coisa, você vê um aluno que está fazendo uma cara assim, meio de dúvida, você já pega e já, não precisa explicar, né? E aí eu preciso explicar melhor, aí eu dou uma mudo, né? Às vezes a gente pega e dá a mesma aula, né? Às vezes acontece, por exemplo, eu dar a mesma aula no semestre para 4 diferentes turmas e cada turma é diferente, né? Porque reagem de forma diferente, fazem perguntas diferentes, têm dúvidas diferentes, né? Então a gente sabe disso, né? Que isso é extremamente importante, né? Essa questão corporal. Então, o Harry Collins, aí, a partir das ideias do Polanyi, ele tenta entender, então, como que o conhecimento humano é adquirido e perceber o quanto estamos distantes, né, como eu disse, de uma inteligência artificial que supera a inteligência humana. O Polanyi deu os inícios lá, na época, né, ele já começou a falar, só que ainda não existia essa ideia bem consolidada de inteligência artificial, né, mas ele começou a criticar a computação e tal, essas ideias que estavam surgindo ali, né. Então, sem uma inteligência artificial não pode produzir conhecimento a menos que ela consiga interagir como um humano. Sem um corpo humano, não sintético, fica difícil, né? Não tem como. Então, o corpo é uma condição necessária para o conhecimento. Então, isso, Polanyi, né, já vinha falando, e o Harry Collins aí fortalece ainda mais. Então, assim, para finalizar, né, que a gente tem aí os intérpretes dele, né, tem o Harry Collins, que eu já mencionei, e esse Harry Prosch, inclusive escreveu um livro junto com o Polanyi, né, um dos últimos livros que o Polanyi escreveu, eles escreveram juntos. O Polanyi foi no final da carreira dele, assim, já quase aposentando, ele começou a dar aula em Oxford, ali, e o Harry Prosch estudou com ele. Eu mencionei também um livro da Mary Jo Nye, que é historiadora das ciências, e ela, inclusive esse livro aí, né, Personal Knowledge, ela fez uma edição com aumentada, com alguns comentários, revista, né, então, porque ela é uma das maiores estudiosas. Harry Collins, que eu mencionei, né, ele tem a forma das ações que a gente tem em português, né, então o subtítulo é exatamente isso, o que humanos e máquinas podem fazer. É bem interessante o livro, tem muitas implicações. Esse livro que eu já citei, da Artificial Intelligence. O Eduardo Beira é um português da Universidade do Minho, da área de engenharia química, mas ele traduziu e organizou vários livros sobre o Polanyi. Então, a gente tem livros sobre várias áreas diferentes, como, por exemplo, tecnologia, que tem muitos... O meu interesse, inclusive, é isso, né, muito mais para filosofia da tecnologia. Então, tem alguns livros só com estudos sobre isso, só com essa temática, né? Tá? Então, assim, muitas linhas, ele influenciou muitas linhas, o último slide aí, ele influenciou muitas linhas de pesquisa, então, né? Muitas áreas que se abrangem aí. Então, na filosofia da ciência, na filosofia da tecnologia, né, como eu mesmo gosto, né, de usar ele para a filosofia da tecnologia. Na economia, ele mesmo tem estudos da área de economia, né? Ele começou lá, inclusive, com algumas pessoas, com alguns ingleses, né, famosos da economia. Ele escreveu vários textos das áreas econômicas, né? Esse livro aqui tem esse livro A Lógica da Liberdade, fala um pouquinho sobre questões econômicas, mas fala também sobre liberdade da ciência, né? Que a ciência precisa de liberdade para se desenvolver. É um livro bem interessante, vale bem a pena ler. Estudos de religião, né? Tem um autor aí chamado Alistair McGrath, que tem aqui no Brasil, ele se influenciou bastante, tem livros dele traduzidos. E também na educação, tá, gente? Tem muitos estudos sobre essa ideia do conhecimento pessoal, do conhecimento tácito, que é muito interessante, né, para a gente aplicar na educação, para pensar como que se dá o aprendizado e tal. Também tem muitos estudos aí, você joga lá no Google Scholar, Polanyi, educação, você encontra bastante artigos, tá? Então era isso, gente. Essa era a ideia que eu queria apresentar para vocês, as ideias, então é meio que, né, um esboço geral das ideias dele, e essa ideia de que como não é tão objetivo,
o conhecimento científico não é tão objetivo como se imagina, apesar dele não ser subjetivo total, assim, né? Mas tem essa parte do conhecimento pessoal e a ciência não é neutra, tem muitas crenças, muitas ideias que as pessoas perseguem, né? Se focam ali, elas seguem até o fim, né? Algumas vão se mostrar corretas, outras vão se mostrar infrutíferas, né? Então, muitas teorias são descartadas também na história, mas o papel da pessoa é muito importante, o papel do conhecimento pessoal, desse conhecimento tácito é extremamente importante. Tem muitas outras ideias, muitas outras críticas, mas essas são as principais ideias dele. Tá bom, gente? Estou aberto aí a questões, perguntas, dúvidas. Muito obrigado, Luiz. E vamos lá, né, para as questões, né? Principalmente que o pessoal que está aí, eu tenho um professor de física, tenho um doutor em educação, tenho um filósofo. Então, palavra com vocês, gente, para colocar as questões aí para o Luiz Adriano. Pode falar, Paulo. Luiz Adriano, muito obrigado. O texto não estava um pouco árido, mas a tua explicação, vocês me ouvem bem? A tua explanação aí ilustrou com muita propriedade. Então, muito obrigado por compartilhar conosco essas ideias. E eu gostaria de fazer uma provocação, no bom sentido, provocando o debate aí. Primeiro dizer que eu concordo, né? Eu entendi muito bem. E aí tem a questão quando tu explicavas a inteligência artificial, me ocorreu a seguinte ideia, né? Você falava assim que a inteligência artificial nunca chegaria, ou alguns autores defendem que sim, outros que não chegará ao nível da inteligência humana, digamos assim. E aí eu pensei o contrário. Será que nós, com tanta dependência de inteligência artificial, não estamos, especialmente com a pandemia e mesmo nessas interações e dependências com a máquina, por exemplo, o celular, a gente acaba, todos, especialmente os mais jovens, acabam diminuindo essa interação tácita, que tu bem colocou da importância disso na geração do conhecimento, né? Então, será que ao prescindir ou diminuir isso, e ao se relacionar tanto com máquinas, nós não estamos, ao invés da máquina alcançar o humano, será que nós não estamos regredindo e perdendo isso e ficando mais automatizados e menos criativos? Eu não sei se tu entendeu o que eu quis dizer. Eu fui meio confuso aqui, mas... Não, entendi. E é bem muito, muito boa essa sua questão, porque é uma das coisas que me incomoda, assim, intelectualmente, essa questão da inteligência artificial, das redes sociais. É interessante que o que o Polanyi ele criticava no começo era a questão da cibernética, né, que estava nascendo ali, cibernética, inclusive na própria Inglaterra mesmo, né, ali na pesquisa, o criador lá, o Wiener, acho que foi o cara que criou esse termo cibernética, e a ideia da cibernética, ela vem lá do termo grego e tal, que significa pilotagem do navio, quer dizer, a arte de controlar. Então, quer dizer, a ideia da cibernética era controlar os seres humanos mesmo, desde o começo, tá? Então, a inteligência artificial, a computação, já, principalmente dos seus principais proponentes, a ideia era controlar os seres humanos, né? Como é que a gente vai controlar? Entender o ser humano para controlar, e aí as redes sociais, por exemplo, né, essas grandes corporações, de tecnologias, big techs, a ideia delas é realmente controle, né? Tem todo esse discurso de liberdade, né? Você tem liberdade de escolher e tal, mas o objetivo é controlar e moldar, inclusive, as pessoas de acordo com do interesse deles. Qual que é o interesse deles? É que a gente fique usando cada vez mais as redes, né, a internet e tal,
que a nossa atenção fique esfacelada, porque quanto mais a gente clicar, mais, né, rendimentos dá, porque assim, por um Google não é lucrativo você pegar e ali a pessoa ficar lendo um texto e ficar, sei lá, 20, 30 minutos lendo um texto. É bom ter um monte de hiperlinks, ter um monte de distrações para as pessoas ficarem clicando. Isso gera, né, cada vez mais até lucratividade, né? Porque muitos sites vivem disso, né? De cliques. O Google vive disso mesmo, né? Facebook, todas as redes sociais. Então, tá muito forte assim isso. E aí, o que é a ideia? Tem alguns autores que já vão falar que essa busca por controle do ser humano vai acabar por abolir a natureza humana. Né? Porque assim, você vai controlando tanto o ser humano, vai tirando tanto a liberdade dele e tornando ele um ser maquínico, né? Um ser que está ali, né, ligado na máquina, pensando como a máquina, exatamente, né? Nossa inteligência vai sendo moldada a pensar como as máquinas, né? Que a gente vai acabar o ser humano, vai acabar o que é o ser humano, né? O que é. Então a gente vê que a gente tem aí, né? Eu estava lendo bastante esse ano um autor chamado Byung-Chul Han, que ele fala sobre a sociedade do cansaço. Fala assim, a gente está num período que a gente tem muitos trabalhos pesados foram diminuindo, né? E a gente, mesmo assim, a gente trabalha home office e a gente chega no final do dia, a gente está extremamente cansado. Por quê? Porque a gente não foi feito para ficar na tela de um computador, né, 8, 10 horas ali. A gente tem que ter essa relação pessoal, essa relação corporal, nessas coisas que eu mencionei. Então, o ser humano o objetivo, às vezes, dessas grandes corporações é transformar o ser humano nesse ser ali. Por isso que essa ideia, né, do multiverso, não sei se vocês viram, do Facebook, né, do Zuckerberg, né, quer dizer, é só você assim, coloca um óculos e pronto, você não precisa de corpo, né? Você está lá com óculos e pronto, você está num mundo virtual e pode viver ali, né? Mas esses autores, né, aí, Harry Collins, que eu falei, o Polanyi, né, iam criticar muito isso, porque isso não é ser humano. Ser humano é mais do que isso. Obrigado. O que mais, gente? Porque daí, Luiz, dentro dessa perspectiva, não é a máquina que controla o ser humano, mas alguns detentores de uma tecnologia que usam máquinas para controlar outros menos atentos, né? Exatamente, é bem isso. Tem um autor que ele convivia nessa época aí com o Polanyi, inclusive eles chegaram a ser amigos, que deve ser conhecido, você já deve ter ouvido falar o nome dele, que é o C.S. Lewis. Né? Ele é famoso por escrever histórias infantis também, mas ele escrevia também questões de filosofia, inclusive ele era o cargo dele era professor de literatura, de filosofia, escrevia textos de filosofia também. E ele escreveu um livro, e tem especificamente um capítulo chamado Abolição do Homem, onde ele vai falar nesses termos, exatamente nesses termos. Ele fala assim, a busca por controlar a natureza, incluindo a natureza humana, aí, né, é uma busca do controle de alguns homens por outros homens. Então, quer dizer, vai ter algumas pessoas que vão ter controle sobre essa raça humana, sobre até como que devia ter uma evolução forçada através da utilização de ciência e tecnologia, né, que alguns autores falam, até hoje tem alguns autores, né, que falam que a gente tem que direcionar os passos da evolução de acordo com o que a gente conhece de ciência e tecnologia, né, implementar algumas coisas no corpo e tal, né, e modificando o corpo humano. Então, ele já falava isso, né, só que daí ele questionava isso, mas quem que vai controlar essas pessoas, né? Quem que controla os controladores? Né? Quem que controla esses donos das big techs? Né? Quem que está lá administrando e falando para eles, isso aí vocês não tá demais, né? Isso que vocês querem fazer, isso está absurdo, né? Vamos parar um pouco e vamos pensar nas implicações disso, né? Então a gente vive assim um período que a gente está sofrendo um monte de depressão, burnout e tal, porque a gente passa muito tempo nas telas, etc. E aí que legal, né? Vem o cara e cria no meio da pandemia o multiverso lá, né? Metaverso, né? Então,
Mas será que isso é uma solução boa? Pode até ser uma coisa boa em certos sentidos, né? Porque a gente pode se reunir virtualmente, né? Às vezes diminuir a distância, igual a gente está aqui agora, né? Cada um num, eu estou bem longe aí de vocês, né? Tô, sei lá, deve ser bem mais de 1.000 quilômetros de distância, mas a gente consegue mitigar essa questão de distância, mas não dá para a gente viver assim, né? Vamos só viver assim, né? Só com encontros virtuais, tá beleza. Não, a gente vê que é extremamente problemático, né? A gente sofre bastante. O psicológico da gente sofre. A interação não é a mesma, né? Tu vai num congresso, tu convive ali, o próprio ambiente já te inspira. Sim, sim. Mesmo os alunos, eu vejo assim, como decaiu bastante agora, né? Até o entendimento mesmo dos alunos do que era antes lá da pandemia, né? Que você sentava com o aluno tinha uma dúvida, você via, você explicava e tal. Né? Hoje você vê assim que decaiu bastante. Né? Até eu fiquei meio cético com relação, por exemplo, ao EAD, né? Por causa dessa pandemia. Assim, fiquei bastante cético, assim, porque né, eu vi assim. Vi muitos exemplos negativos assim, né, desse estudo dessa forma. Cláudio, pode falar? Levantar a mão aqui. Bem, a minha questão é sobre quando você diz do realismo crítico, né? Eu fiquei pensando aqui em que nós podemos diferenciar a tese, né, do Polanyi daquela questão. Assim, eu vejo que tem diferença para o conhecimento em Kant, né? Kant vai falar que a gente empiricamente recebe aquela experiência e interpreta, né, pelas faculdades do entendimento, assim. Então, a gente não conhece a coisa em si, né? Já o Polanyi, pelo que você falou, inclusive falando também sobre o realismo crítico, né, a gente concebe que parte da coisa em si pode ser conhecida, não é isso? E o acesso é um acesso que não há, que tem objetividade, tem subjetividade, mas tem também muito dessa experiência pessoal, né? De como a pessoa lida nesse mundo de acessos. Digamos que nós temos acessos objetivos e subjetivos, eles estão mesclados, né? E o conhecimento pessoal ele vai como se fosse aquela figura, né? Você está tateando no escuro e aí você passa a mão na parede, sabe que aqui tem um quadro, aqui tem um interruptor. Minha pergunta eu estou entendendo corretamente essa questão ou eu embolei assim? Porque eu entendi dessa forma, entendeu? Mas é para confirmar se eu estou na linha de raciocínio adequado em relação a essas teses. Sim, sim. É bem por aí mesmo, exatamente. Porque essa ideia do realismo crítico, então, essa questão de que a gente realmente, né, a gente é diferente de Kant e tal, inclusive alguns realistas críticos que, na verdade, vai começar esse movimento, o realismo crítico, mais tarde, né, década de 70, já depois do Polanyi, firmamente, assim, né, como estabelecido como digamos, uma linha de pesquisa e tal, né, com um autor chamado Babur, né? E aí a ideia é isso, assim, que você tem aquele acesso, só que eu entendo que é essa coisa, né? Mas daqui a pouco eu vou entender com mais profundidade. Então, assim, a gente de repente descobre que existem átomos, né? Então existem átomos que são as partículas menores indivisíveis. De repente, não, a gente tem mais, tem quarks, tem partículas subatômicas, né? E de repente você vai descobrindo novas partículas. Então, assim, isso é ciência, na verdade. A gente vê na história de ciência que a gente vai aperfeiçoando o conhecimento que a gente tinha, que a gente tem, né, das coisas. Quer dizer, aquilo é a realidade, porque, assim, a gente consegue, com a ciência, se a ciência não explicasse a realidade, né, ou pelo menos parcela da realidade, a gente não ia conseguir, sei lá,
colocar um satélite e fazer ele pousar lançar ele no espaço, fazer ele pousar num asteroide, né, a, sei lá, quilômetros numa velocidade absurda, né? A gente consegue, né, fazer isso, a gente consegue fazer esses dados. Não quer dizer, a gente tem esse acesso, quer dizer, daqui a pouco a gente pode descobrir que existem outras coisas, né? A antimatéria, né, que é uma coisa que é um postulado teórico, né, outras coisas que aí, né, daqui a pouco a gente tem será que é possível, né, de chegar numa teoria do tudo, que acomode todas as teorias físicas, né, e tal. Então, nesse sentido, que é diferente do Kant, então, por exemplo, que essa coisa, né, às vezes até, ou mesmo as ideias platônicas, né, de que as coisas existem no mundo das ideias e tal, a perfeição e tal, e a gente não tem acesso à tal realidade, né, mas é nesse sentido que a gente tem um contato com a realidade. Até um termo bem caro dele, do Polanyi, que até é título de livro de quem se inspirou no Polanyi, que é a gente ter contato com a realidade, buscar a realidade. E quando a gente, já fazendo um cruzamento, um crossover aí com o que o Paulo comentou, né? Quando a gente está vivendo, por exemplo, no mundo virtual, a gente não tem esse contato com a realidade. É isso que gera esses problemas, né, que a gente tem de burnout, de depressão e tal, muito alto. E muitos desses autores vão falar, ó, vai para a realidade. É bem legal até que alguns desses autores... Na verdade, foi isso. Foi lendo Polanyi que me incentivou, e outro autor lá, outros autores, que me incentivou a ir fazer pão. Né? Porque é bem assim, deixa eu aprender como que é o contato com as coisas reais, né? Como é que funciona isso aqui, eu aprender, né, a natureza das coisas e respeitar a realidade, né? Respeitar, porque tem hora que não vai crescer minha massa, eu preciso entender por que não cresceu, tem outras horas que vai crescer ou tal, como é que funciona isso, né? E alguns autores vão falar assim, ó, até um remédio para esse mundo hiperconectado é você desconectar um pouco e ir fazer essas coisas, né? Andar de bicicleta, fazer essas coisas, essas outras práticas, assim, né? Que a gente tem um contato maior com a realidade, porque a gente está perdendo. E esses grandes, esses caras das grandes companhias tecnológicas aí hoje em dia, né? Google, Netflix, eles querem que a gente não vá fazer, né? Que você está perdendo tempo. Para eles, você está perdendo tempo, né? Fazendo outras coisas. Você tem que ficar ali, ligado, conectado, 24 horas. Né? Sem, daqui a pouco já estão falando, né, de inserir coisas durante o seu sonho, né? Já se fala, tem empresas que estão falando de inserir propaganda no seu sonho e tal, aí você recebe um pouco e tal. Então, assim, esse absurdo, né? Essa irrealidade que essas pessoas estão caminhando. Eles sabem, né? Eles sabem muito bem que nós somos seres que têm um corpo, que precisam de um corpo, mas que o objetivo para eles terem maior controle é a gente ir negando essa realidade, né? Misturei um pouquinho as coisas. Luiz, esse negócio do contato aí, você falou que foi um autor que começou, Babor, como é que é? Escreve para mim no chat aí o nome dele. É o realismo crítico, né, que começou aí, que é Babor. Assim, ó, Babor. E eles aqui trabalham essa ideia, esse termo contato, né? Contato com a realidade, né? Na verdade, o contato com a realidade é um termo do próprio Polanyi, que ele fala, ele fala nesse livro, né, Personal Knowledge, e daí uma autora, o sobrenome dela é Mick, se não me engano, depois eu posso te passar, que ela fala dela, vai usando um pouquinho com a Esther, com TH, Mick. Ela usa isso. Pegando essa perspectiva aí e pensando na questão da fé, né? Quando você fala assim, a paixão, a pessoa tem... ela é incisiva, né? Eu percebi a fé muito nesse sentido, assim. Ela tem, até de uma certa forma... seguindo o conceito bíblico de fé, né? Que é aquele né? Que você acredita nas coisas que você não vê, né? Você não vê, mas você segue em direção crendo. E aí o cientista, isso é engraçado, porque quando você falou isso eu pensei assim, gente, mas isso é inerente à atividade científica. É tão claro como todo mundo que está fazendo ciência tem essa postura, entendeu? Por mais que ela não seja tão dita assim, tão explícita, né? A gente, na hora, eu acho que isso é também uma falha
que às vezes a gente reproduz, né, com os alunos, a gente parece que dá a entender a eles que você vai pesquisar e aí você vai ali seguindo um método que tem objetivos específicos e tal, e às vezes não deixa transparecer tão claramente essa dimensão, né, do instinto, da fé, da crença, da busca, né? Mais da busca, assim, né? A convicção da busca. Né? Talvez só quando a gente fala assim que o cara tem que ter tesão pela pesquisa é o que chega mais próximo, assim, que eu vejo. Porque, tirando isso, não é muito dito sobre essa dimensão, né? E ela é muito clara no processo do conhecimento. Sim, mas eu vou deixar o Igor falar aí. Tá. Fala lá, Igor. Não, estava dando só uma brincadeirinha com o Cláudio aqui, porque ao mesmo tempo que a fé tem essa coisa imaterial, né? Eu também gosto do versículo ali que está lá em Romanos 12:1, né? Que diz: portanto, irmãos, oro pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam sacrifício vivo, santo, para agradar a Deus. Este é o culto racional de vocês. Essa é uma pequena digressão que eu acho muito interessante, às vezes, quando o cristão, enfim, é acusado de, às vezes, ter uma fé cega, às vezes só emotiva, né? Eu gosto muito de lembrar desse versículo, que parece um paradoxo, assim, mas a fé é uma escolha racional também, né? Mas, enfim, você sabe que o Cláudio falou ali da fé e eu me lembrei, não era isso que eu queria falar. Bom, primeiro, agora sim, né? Luiz, muito obrigado pela tua dedicação, pelo teu tempo aqui para estar com a gente, nos ensinando aqui, nos mobilizando também. É um tema muito, muito interessante. E aqui, hoje a coisa está um pouco confusa aqui em casa, então está sendo um desafio participar, mas vamos seguir o ar. Eu queria começar dizendo que explicar como é que um foguete chega na Lua é fácil, difícil explicar a prática humana, né? Então, por algum cálculo, o cara vai chegar lá aqui, ó, tem que botar mais combustível, bota menos, bota a 7 graus para cima, para baixo, manda, vai furar lá a atmosfera, um dia os caras acertam. Eu acho mais desafiador tentar explicar o inexplicável, assim, né? Para tentar aproximar com o tema aí, assim, a prática humana, por que a gente age da maneira como a gente age, né? Por que o padeiro lá, ao fazer o pão, coloca mais ou menos água, assim, desse conhecimento tácito. E é um pouco nessa linha que eu queria falar rapidinho, para te escutar, na verdade. Eu usei o Bourdieu, assim, no que eu estudei, e tentei aproximar um pouquinho a questão do senso do jogo, né? O Bourdieu vai advogar lá que a gente acaba agindo, às vezes, na ideia do jogo, em que o jogador tem tão incorporado profundamente a prática dele que ele já não pensa mais, ele não pensa assim que vai fazer um passe, ele simplesmente faz o passe, ele não pensa que vai chutar no ângulo, ou ele faz porque ele está tão introjetado, né? E tentei fazer essa relação com o conhecimento tácito, assim, não é um exercício pré-reflexivo, assim, quase que não racional, né? Assim, enfim. E a minha pergunta para ti é, dentro dessa linha dos autores que vêm apresentando aqui para nós, falar um pouquinho mais de como o conhecimento tácito ele é incorporado, assim, como que ele é sedimentado a partir das experiências, a partir das socializações, a partir do convívio, porque, sei lá, um pão feito em Madagascar, vou chutar, talvez seja diferente do feito no Canadá, né? Enfim, então se pudesse falar um pouquinho mais disso. E do ponto de vista da pesquisa, como que a gente aprende essa incorporação do conhecimento tácito, assim, como que a gente, como pesquisador, consegue olhar para o nosso objeto, os nossos pares seres humanos, e tentar ver, assim, elementos que possam, numa tentativa de exercício, assim, sistemático, de pesquisa, identificar, assim, inclinações, propensões, razões da prática, né? Então, assim, não é uma coisa assim que realmente você consegue colocar, assim, falar assim, não, você faz isso que você consegue isso, né? Realmente é uma prática, assim, que você vai estudando, analisando, você vai fazendo, né, as leituras do seu campo, estudando o seu campo, você vai todas as coisas, né, indo nos congressos, falando com o seu orientador, e aí você vê, é muito a questão da prática mesmo, né? Então, o Bourdieu fala essa questão do hábitos, né? Então, realmente ele também tem alguns textos sobre ciência, né? Sobre as práticas sociais da ciência e tal, e coloca muito essa importância, né? De onde você está colocado, né? Como é importante essas questões também que estão ali
que é mais do que simplesmente questões objetivas, né? O Bourdieu também fala isso, é interessante. Mas eu sei, assim, até de experiência própria, assim, quando a minha formação em História e mais recentemente eu fui para a área de Filosofia. Inclusive terminei um pós-doc em Filosofia da Tecnologia ano passado, e comecinho desse ano, né, janeiro, e no começo, quando eu estava estudando filosofia, escrevendo textos filosóficos, eu tinha uma dificuldade, porque eu tinha muito ainda os traços da história, então eu escrevia filosofia como um historiador, né, muito, assim, então, inclusive, eu lembro que o primeiro artigo que eu coloquei, que eu submeti, foi exatamente essa crítica que voltou, não, esse texto está muito histórico, né? Então, assim, mesmo dentro das humanidades, né, você tem diferentes linguagens. Se você lê um livro de história, você lê um livro de sociologia, você lê um livro de antropologia, você lê um livro de filosofia, você vê que são linguagens diferentes. A maneira de pesquisar é diferente, de escrever, de notas, né, até a quantidade de notas, é muito diferente, né? A argumentação é totalmente diferente. Então, às vezes você vê que tem trabalhos que estão tratando da mesma coisa, né? Então, por exemplo, redes sociais é uma das pesquisas, uma das coisas que eu tenho trabalhado, ou mais especificamente questões do trabalho nesse mundo, né? Por exemplo, a uberização do trabalho, né? Que está se falando bastante, né? Então, se você lê textos de um sociólogo, textos de um historiador, textos de um filósofo, você vai ver que são pegadas muito diferentes. E você não consegue, mesmo que é difícil para você, assim, eu fiquei um tempão estudando uma área, daí eu vou escrever na outra área, né? Você tem uma dificuldade até você, então você tem que ver o que eu estou escrevendo errado, o que as pessoas não estão me fazendo entender nesse grupo. E aí você precisa entrar e aí você vai vendo, dialogando, você vai vendo como que meio que as pessoas pensam, né? E você vai fazendo como se comunicar ali dentro. Mas realmente não tem uma coisa, como andar de bicicleta, como outras coisas, não tem assim, né, você fazendo isso. É a questão da prática mesmo. Prática, participação, né? Você tem, às vezes, um mestre ali que vai te dando umas dicas, né? Ele vai falando, ó, você escreve dessa forma, né? Ó, lê esses livros, vai te indicando, né, o teu orientador e tal, outros seus pares mesmo, né? Às vezes você manda lá um texto para um colega, né? Ele lê e tal, faz as críticas, tudo isso vai te ajudando, né? Engraçado, eu tenho 3 filhos, né? E agora a gente comprou uma bicicleta maior, assim. E eu tava falando da bicicleta, eu tava vendo assim, um dos filhos eu comecei a inventar aulas. Não, vai ser a aula número 1, que é segurar no banco, depois não sei o quê. Cara, e quase deu errado, assim, porque demorou um monte. O outro meio que assim foi. Segurando no banco, daqui a pouco foi muito mais rápido do que com o pêndulo de como andar de bicicleta que eu tentei inventar ali na. Uhum. Pois é, então, você não tem como fazer, vou fazer um curso para andar de bicicleta, né? Cada um vai aprender num ritmo diferente, né? Tem um que meu filho foi aqui também, meu filho é bem mais destemido do que minha filha, então ele não tinha medo de cair, ia lá e tal, isso aí ela já foi mais cuidadosa. Então, até isso, né? Tem formas que se influenciam muito, isso influencia muito na pesquisa. A gente fala de senso comum, coisas do dia a dia, mas isso influencia muito na pesquisa, né? E isso é importante até. E o Polanyi fala nesse livro aqui, da Lógica da Liberdade, que tem traduzido em português, sobre estabelecer uma comunidade de cientistas, que a gente sofre aqui no Brasil, né? Porque você vai ver nesses países que tem um grande, maior investimento em ciências, né? E não é à toa que, né, às vezes as pessoas falam, nossa, por que aconteceu? Eu falei isso, né, na minha outra fala, né, aqui para esse grupo mesmo, né? Eu falei da Idade Média e tal, né? Falei assim, por que a Revolução Científica aconteceu no mesmo lugar onde aconteceu a Revolução Tecnológica? Né? Não é à toa, porque uma coisa foi favorecendo a outra, né? Então, assim, eles investiam muito em conhecimento, né? Tinha muitas universidades e tal. Então, eles respiravam, pensa assim, a cultura acadêmica, né? As pessoas respiravam essa cultura acadêmica, extremamente valorizado, né? A cultura, a carreira, até hoje mesmo, a educação, né, na Europa é muito valorizada, né? Assim, tipo, dessa coisa, tem de o cara aí fazer, não é igual aqui, né? A pessoa vai estudar, né? Vai falar, vou ser pesquisador, e né, a família já fala, né? Vai ser vagabundo e tal, né? Que não, você como que você trabalha ou só dá aula, né? Essas coisas que a gente ouve que em outros países não é muito valorizado, né? Eu sei,
né, um exemplo da Europa ali, né, que é extremamente valorizado. Então, isso fomenta uma comunidade, né, que aquilo, as ideias estão ali, né, fomegando e vai aperfeiçoando essas ideias. Então, um Einstein, isso você vê quando você analisa as biografias, eu gosto muito de ler as biografias dos cientistas, quando você lê as biografias, você vê que eles não eram homens solitários, que eram frios e calculistas. Não, os caras, né, você via o Einstein tocando violino, né, tendo contato com as pessoas, se relacionando, indo nos eventos, falando, né, muito diferente daquela imagem que a gente vê do cientista solitário, né, do cara lá, né, sozinho. Não, tem uma comunidade bem grande, né, isso que é extremamente importante, né, também. Então é você, Cláudio. Então. Luiz, uma pergunta para você, assim, você acha que tem muita diferença? Você acha que o juízo feito sobre o Thomas Kuhn de subjetivismo está correto, assim? Ou você vê com grande diferença a proposta do Polanyi do Kuhn? É muito diferente? Não é? Porque o Kuhn realmente é muito mais subjetivista? Assim, é que são diferentes, tá? Apesar de o Kuhn ele ter algumas influências do Polanyi, inclusive ele vai dizer depois isso, né? Mas são um pouco mais diferentes, nesse sentido de que o Polanyi, o Kuhn acaba sendo mais subjetivo, mas não é subjetivo assim, nesse sentido tão... É que assim, quando o Polanyi, quando o Kuhn ele fala aquelas ideias dele, né, me fugiu agora os termos bem exatos, mas não é programas de pesquisa, esse é o Lakatos, né, programa de pesquisa, mas as revoluções científicas, né, que vai acontecendo, ele coloca... A comunidade científica. Ele coloca, às vezes, um grau de indeterminação muito forte, sabe, assim, então, isso acontece, isso foi dando... Ele não é um cara, não é muito subjetivo, não é, digamos assim, extremamente subjetivo, né, não é muito forte, mas você vê que as ideias dele vão caminhando para isso, tanto como eu disse, assim, tem físicos, inclusive eu conversei com físicos, que eles não gostam muito do Kuhn por isso, assim, porque ele coloca assim, então, por exemplo, a física que tem um grau, algumas linhas da física, né, por exemplo, física de partículas que tem um grau de certeza sobre algumas coisas. Então, por exemplo, você faz lá acelerador de partículas lá no CERN, né, na Suíça, lá em Genebra, e aí acelera a partícula, aparece uma partícula, eles descobrem, né, por exemplo, o bóson de Higgs, né? Então, eles têm uma certeza sobre aquela descoberta extremamente alta, né, um grau de certeza assim, extremamente... Então, ali, eles tiveram contato com a realidade, né, com uma realidade. Aí, quando você vai ver o Kuhn, ele vai falar essas coisas, mas isso aqui é passageiro, né? Isso aqui vai surgir uma nova coisa, né? Um novo programa. Então, algumas coisas são assim. Eu não sou muito leitor assim do Kuhn, né? Conheço pouca coisa, mas você vê que ele acaba sendo menos realista, digamos assim, né? Do que o Polanyi. Então, acaba se diferenciando o Polanyi nessa coisa, né? De o Polanyi tendo essa questão objetiva, apesar de falar, né, da participação da pessoa, né, do conhecimento pessoal, mas ele acaba tendo essa coisa que não dá espaço para essas subjetividades, assim, né? Então, quer dizer que tudo vale, né, na ciência. Então, quer dizer, daqui a pouco vai sair uma ciência que vai desmentir toda a ciência anterior. Não é bem assim, né? A gente vai acumulando conhecimento, aperfeiçoando. Algumas teorias, claro, vão caindo, né? Mas o conhecimento é acumulado. E o Polanyi teve contato com o Roy Bhaskara ou não tem nada a ver? Assim, apesar do Polanyi ir para o caminho do realismo crítico, foi só uma coincidência? Não, é que assim, você tem alguns autores que mesmo antes de ter esse realismo crítico, né, que é do Roy Bhaskara, que foi o cara que escreveu um monte de texto, né? Eu estava falando desses dois, falei do Babur, né? Mas o Babur também, mas o Roy Bhaskara é o cara que falou, que criou e tudo, escreveu muitos textos sobre isso a partir da década de 70, né? Então,
o Polanyi não teve muito contato. Mas aí você lê, quando você lê as obras do Polanyi, você fala, não, ele é um realista crítico, né, porque ele fala disso, ele fala com essa ideia de ter contato com a realidade. Então eu estou preparando um artigo, vamos ver se sai, esse ano me atrasei, mas estava preparando um artigo exatamente falando sobre realismo crítico, apresentando essas ideias e mostrando, né, como, entre outros, né, eu apresento outros autores também, mas o Polanyi também se encaixa aí nessa linha. Ah, tá joia. Obrigado. Legal, beleza. Bem, mais alguma pergunta, gente? O Clândio teve que sair, o Clândio é muito assíduo. E aí, ô Débora, você tem alguma questão para pôr? A Débora só ficou vindo ali e gerindo ali o negócio. Sinceramente, não, só acho que eu tenho que me aprofundar mais um pouco. Como Nós também. Meio Nós também. Então, ô, Luiz, muito obrigado, assim, muito bom mesmo. É uma honra a gente ter você aqui pela segunda vez, muito legal mesmo. Infelizmente, a Esther e a Silvana não puderam estar hoje, né? A Esther está tendo uma palestra da ABC2, que ela está participando, e a Silvana teve um imprevisto de família, mas eu quero te agradecer em nome de toda a equipe e dizer que eu pessoalmente, estou virando um admirador do seu trabalho. Assim, eu vejo muita coisa interessante, pena que eu não consigo acompanhar, né? Mas é muito legal mesmo. E é isso, então, obrigado também aí o Igor, o Paulo, né, que também são bem fiéis aí, né, bem assíduos. É muito legal a gente poder ter esse momento aqui de troca de ideia. Sim. Legal, parabéns pelo projeto aí e obrigado pelo convite. Ah, então tá. Então, gente, boa noite, uma boa semana aí para vocês, que a gente possa ter contato com a realidade, né? Parar com essa coisa do virtual que eu já não estou aguentando mais. Vamos voltar ao presencial. Beleza. Se Deus quiser. Até mais, gente. Tchau, então, gente. Tchau. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Então tá, Débora, pode desligar aí. Boa noite para você também. Boa noite. Vou interromper. Tchau. Tchau, tchau.